E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Tombense e Cruzeiro, que se enfrentam nesse sábado, dia 12 de fevereiro, a partir das 7 horas da noite no estádio Almeidão em Tombos, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro ocupa a liderança do certame com 12 pontos conquistados após 5 rodadas e o Tombense está em sexto lugar com 7 pontos somados. Falando das prováveis escalações e começando com o Tombense, dono da casa, o técnico Rafael Guanais deve mandar o time a campo com o goleiro Rafael Santos, a zaga com Moisés e Jordan, lateral direito David, lateral esquerdo Manuel. No meio campo, Alisson é um primeiro volante, o Gustavo e o Marquinhos saem um pouco mais para o jogo, Everton e Keké são meio atacantes que caem mais pelos lados e o Daniel Amorim é o centroavante. O Tombense tem duas dúvidas basicamente aqui nessa escalação inicial, se vai começar o Keké como um dos pontas ou se será mantido o Cleiton, que foi titular na última rodada, quando o time do Tombense até jogou bem, mas acabou sendo derrotado para o Atlético. E a outra dúvida é no comando de ataque. O Ciel é o titular, mas está se recuperando de lesão, é dúvida para o jogo e o mais provável é que inicie o Daniel Amorim. Tombense é um adversário que vai nos enfrentar na Série B do Campeonato Brasileiro, né? E por isso mesmo é um dos melhores times desse Campeonato Mineiro. Eu diria, inclusive, que tem obrigação de se classificar para a semifinal, assim como o Cruzeiro, América e Atlético Mineiro. Tem alguns jogadores no elenco aqui mais conhecidos, né? O Keké, que teve uma rápida passagem na última temporada aqui pelo Cruzeiro, o Daniel Amorim, que jogou pelo Vasco no último ano, inclusive aquele gol fantasma que o Vasco marca, né? Naquele jogo de São Januário que o Vasco faz o segundo gol, o gol é invalidado corretamente por uma falta na origem do lance, ninguém da transmissão entende e o Cruzeiro faz o gol com o Ramon. Quem faz aquele gol que na verdade não valeu foi o Daniel Amorim. E o time de Tombos tem também alguns remanescentes da última temporada, né? O Marquinhos, por exemplo, é um bom jogador nesse meio campo, o David e o Manuel já estavam no time na última temporada, e tem algumas novidades interessantes. O Rafael Santos, goleiro, por exemplo, disputou as duas últimas séries B aí com a camisa do Confiança, né? Inclusive fazendo uma cera danada contra a gente. O Jordan, zagueiro, apareceu bem no Botafogo de Ribeirão Preto lá em 2020. Na última temporada esteve na Chapecoense e agora tá jogando no Tombense. É um zagueiro jovem que eu vejo bom potencial nele. E o Ciel, que não deve ser o titular, é um atacante muito perigoso, né? Tá aí com seus 39 anos, completa 40 agora no mês de março e é um cara que mete muito gol. Já marcou 3 vezes pelo Tombense nessa temporada em 4 jogos e na última temporada ele marcou mais de 20 gols defendendo aí 3 clubes diferentes. Agora falando do Cruzeiro, de Paulo Pessolano, o treinador segue afastado por causa da Covid, então à beira do campo seremos comandados pelo auxiliar Martim Varini e o Cruzeiro terá um time muito modificado, né? Praticamente todos os titulares aí foram poupados da viagem e nem foram para Tombos. Um provável 11 inicial tem o goleiro Denivis, a zaga com Matheus Silva e Paulo, lateral direito Giovani, lateral esquerdo Rafael Santos. No meio-campo, Lucas Ventura, Ageu e Marco Antônio, Giovani e Bruno José como meio atacantes e o Thiago no comando de frente. Esses são os 19 jogadores do Cruzeiro que estão relacionados para a partida, tá? Aí a gente pode falar de ausências. O Gabriel Dias segue fora porque está se recuperando da Covid. Vitor Leque e o zagueiro Sidney seguem no departamento médico se recuperando de lesão. E uma série de jogadores foram poupados por questão física aí pela comissão técnica, tá? Goleiro Rafael Cabral, zagueiros Maicon, Eduardo Brock, Oliveira, o Rômulo lateral direito, Bidu lateral esquerdo, meio-campistas Adriano, William Oliveira, Pedro Castro, Machado, além do meia João Paulo, o atacante Vagninho e o centroavante Edu, que tem sido o herói do Cruzeiro, marcado gols das vitórias aí nos últimos minutos, né? Dessa vez ele nem viaja também. Para ficar mais fácil a compreensão, esses são os 19 jogadores do Cruzeiro que estão relacionados para a partida, tá? O Denivis, que é o goleiro, o Ezequiel, que é um goleiro da base que fica no banco de reservas como opção. Na zaga, o Matheus Silva e o Paulo devem começar jogando, o Everton é uma alternativa, Giovani e Rafael Santos para os lados. Como volantes, a gente tem aí o Lucas Ventura Nonoca, o Diego Mitkov e o Ageu que ainda não estreou como profissional e o Mitkov que está sendo relacionado pela primeira vez. Marco Antônio deve ter uma oportunidade como titular, o Fernando Canezin, recém-contratado, também foi relacionado. Imagino que o Canezin não será titular porque treinou muito pouco com os companheiros até aqui, mas provavelmente entrará alguns minutos para fazer a sua estreia.
Como meio atacantes temos aí Giovanni Piccolomo, Daniel Júnior, Alex Matos, Bruno José e Marcelinho, sendo que Marcelinho, Alex Matos e Bruno José são mais pontas, né? O Giovanni pode jogar centralizado ou caindo pelos lados, como o Pessolano tem feito. O Daniel Júnior também pode atuar em qualquer função aí da frente. O Thiago, que deve ser o centroavante titular, e o Vitor Roque, que pela primeira vez é relacionado nessa temporada, ele que fez alguns jogos ano passado com o Luxemburgo. Mas dúvida aí no time titular, eu diria que são basicamente duas, tá? Se joga Fernando Canezin ou Marco Antônio, imagino que um desses dois será aqui o meia armador do Cruzeiro, né? Uma outra possibilidade que eu acho bem remota seria jogar Canezin e Marco Antônio, além do Giovanni, algo que não dá pra gente descartar totalmente, porque o treinador fez isso em alguns outros jogos, né? Botar um monte de jogadores de características parecidas, e eu acho inclusive que essa não seria uma boa ideia. E acho que considerando a forma como o Pessolano tem montado o time ultimamente, né? Que ele coloca um volante ali, um jogador para fazer um tal do box-to-box do Felipe Conceição, né? Como é o Pedro Castro, como o próprio Felipe Machado pode fazer, me parece que o Ageu é o nome mais indicado, tá? Pelo menos entre esses atletas que estão relacionados. E uma outra possibilidade que a gente também não pode descartar é do Giovanni atuar como um dos 3 meio-campistas centrais, né? E aí ele botar Daniel Júnior e Bruno José pelas pontas. Bruno José na direita ou na esquerda, Daniel na direita ou na esquerda? Não sei, tá? Porque ambos já fizeram os 2 papéis, aí a gente tem que esperar no campo para saber como o treinador vai querer posicionar os atletas, né? Não dá nem para descartar que ele queira montar aqui, por exemplo, uma formação com 3 zagueiros, né? Giovanni, Matheus Silva e o Paulo caindo mais pela esquerda, que aí você abre o Rafael Santos de um lado, o Bruno José do outro, e pode deixar um centroavante com o Daniel Júnior aqui se aproximando dele, se movimentando. Tem alternativas aqui, tá? Esse time do Cruzeiro é repleto de garotos, caras que não têm muita vivência no futebol profissional, mas tem jogadores com um bom potencial técnico aqui e que eu imagino que podem nos ajudar bastante e fazer um bom jogo contra o Tombense. É possível que a gente perca? É lógico que é possível, mas é possível perder com os titulares também. O time do Tombense é bom, é cascudo, tem mostrado isso nas últimas temporadas, que a gente inclusive não tem conseguido ganhar deles. E o meu palpite para o jogo de hoje vai ser Tombense 1, Cruzeiro 2. O gol do Tombense será marcado por Daniel Amorim e o Cruzeiro balançará as redes com Giovanni e Thiago. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre o jogo, seu palpite de placar. Lembrando que a bola rola às 7 horas da noite e como esse jogo é fora de casa, vai ter transmissão pelos canais da Globo, né? Mais especificamente, transmissão pelo Premier FC. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 9 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para falar sobre a partida, dar nota para os atletas e esses esquemas que vocês já estão acostumados. Mais tarde a gente se fala então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!